começar o vídeo de hoje, eu gostaria de pedir a sua colaboração para que a gente possa dobrar a quantidade de inscritos em 30 dias. Então se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, traga pelo menos mais uma pessoa para essa nossa corrente que a gente está conseguindo fazer aqui no canal. Mas o canal ele precisa crescer um pouco mais rápido, porque só com um canal um pouco maior, com mais relevância, a gente vai conseguir trazer pessoas mais famosas, pessoas mais renomadas para participar das nossas lives, para fazer banco do carona. Então eu preciso da contribuição, da colaboração de vocês. Tragam pessoas para o canal, se inscrevam, chamem um amigo, porque assim a gente vai crescer de relevância e a gente vai poder tentar trazer novas pessoas com mais relevância, talvez tentar um Joel Pinheiro para participar de uma live conosco, o Eduardo Moreira, mas a gente só vai conseguir isso se o nosso canal tiver uma quantidade maior de inscritos, tiver uma relevância maior. Então eu conto com você, vamos tentar dobrar a quantidade dos inscritos em até 30 dias, porque aí com 16, 20 mil inscritos nosso canal tem uma relevância e a gente já consegue convidar pessoas para participar aqui das nossas lives. E aí vocês também vão ganhar com um conteúdo que você sabe que é um conteúdo sempre muito profundo, sempre saindo do raso. E por falar de sair do raso, nós tivemos aí uma carta divulgada pelo ministro da Educação, o Vélez Rodrigues, uma carta que gerou muita polêmica, porque segundo o Vélez Rodrigues, nessa carta, agora uma recomendação, as escolas, tanto da esfera pública quanto da esfera privada, aí nós temos aí um governo que diz que é um governo muito liberal, que quer facilitar, quer reduzir a sua interferência na esfera privada, mas agora o governo quer interferir nas escolas privadas, né? O governo, o ministro da Educação, o Vélez Rodrigues, ele sugeriu que as escolas, elas brigassem as crianças a cantarem, os seus alunos a cantarem perfilados o hino nacional, recitassem ali um texto que terminava com o slogan da campanha de Bolsonaro, Deus acima de tudo, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e por fim sugeriu que fossem filmados as crianças, os alunos cantando o hino nacional e recitando esse trecho, esse discurso que incluía o slogan do Bolsonaro. É claro que isso gerou muita repercussão negativa. A Associação das Escolas Particulares foi completamente contra. O estado de Pernambuco, ele já falou que não vai fazer essa recomendação, essas recomendações do MEC, e gerou uma enorme polêmica. E eu gostaria de comentar esses 3 pontos da sugestão que foi feita pelo Vélez Rodrigues. O primeiro deles é o cantar o hino nacional, não vejo nenhum problema nisso, cantar o hino nacional uma vez por semana na escola. Na verdade, até acho bom fazer isso porque aumenta a nossa consciência patriótica. Nos eventos esportivos já é necessário, já é obrigatório cantar o hino nacional. Você vê nos jogos de futebol, sempre antes de começar o jogo, já é obrigado a cantar uma parte do hino. Não vejo nenhum problema disso. Como eu falei, muito pelo contrário, na verdade aumenta a nossa consciência patriótica. O Brasil, ele é um país que tem um espírito de vira-lata, isso é muito conhecido, um senso de inferioridade. Então a gente precisa ter um certo orgulho, desenvolver esse orgulho do Brasil para pelo menos reduzir esse senso essa sensação de inferioridade que nós temos. Tudo a gente acha que dos Estados Unidos é melhor, da Europa é melhor, mas na verdade nós temos muitas coisas boas. E cantando no nacional não é que vai resolver esse problema da inferioridade, não, mas ajuda a gente ter ali uma sensação mais patriótica. E aí agora falar o slogan do Bolsonaro no fim é uma coisa, é um absurdo tremendo. Isso é doutrinação, isso é você impor uma doutrina dentro da escola. Isso não é a questão do professor que tem a sua liberdade de cátedra para poder explicar a aula, não, é o governo forçando uma doutrinação em seus alunos e também nos professores. Onde está o movimento do Escola Sem Partido, né? Que vários bolsonaristas entoaram, que vários bolsonaristas levantam essa bandeira. O próprio ministro falou que ele quer uma escola sem ideologia, mas ele está ideologizando os alunos, está ideologizando os professores, e isso gerou tanta revolta que o próprio grupo do Escola Sem Partido foi contra essa atitude do ministro, essa carta, essas recomendações do ministro Vélez Rodrigues de colocar o slogan da campanha do Bolsonaro. Agora, o mais absurdo de todos é que o ministro recomendou que que os alunos fossem filmados. Isso é o grande absurdo dessa recomendação do Vélez Rodrigues, mas na verdade depois eu comecei a refletir e eu não entendi, e você possivelmente não entendeu o pensamento vanguardista do Vélez Rodrigues, porque ele sabia que ele está ferindo a escola sem partido. E aí você tem que lembrar daquela sugestão
que foi feita pela deputada estadual de Santa Catarina do PSL, de filmar os professores. Então, como o Vélez Rodrigues sabia que isso era já algo ideológico, já tinha uma doutrinação, ele mesmo está pedindo para serem filmados para mostrar essa doutrinação. Nós que não entendemos absolutamente nada desse pensamento do Vélez Rodrigues, que é um pensamento amplo, um pensamento vai longe, né? Nós não conseguimos acompanhar todo o raciocínio do Vélez Rodrigues e, na verdade, ainda bem que vocês têm a mim para poder interpretar isso e trazer para você, na verdade, isso está totalmente ligado com aquela sugestão, com aquela recomendação que a deputada de Santa Catarina falou para filmar os professores. Então o Vélez incorporou isso na sua recomendação. Isso foi um ato completamente genial do ministro Vélez Rodrigues, se não fosse porque fere completamente o Estatuto da Criança e Adolescente, o artigo 17, que nega, que proíbe esse tipo de ação de filmar. Tem que ser, a imagem da criança precisa ser preservada, precisa ter uma autorização para que a criança possa ser filmada, uma autorização formal. Isso não vai ocorrer. Então, apesar do ministro ter sido muito inteligente integrando essa sua medida com a recomendação feita pela deputada estadual do PSL, então foi uma conexão, ele conseguiu de um modo muito genial, isso acaba ferindo o Estatuto da Criança e do Adolescente. E assim, esse assunto gerou muita polêmica, mas o que mais me surpreende em toda essa história é como que ele já falou, depois de tanta repercussão, ele já falou que vai tirar esses pontos, né? Ele vai retirar essa recomendação, fez lá a carta dele, mas retirou essa questão de filmar e a parte do slogan. Mas o que me deixa mais surpreso com isso não é a polêmica, não é ele querer impor uma certa ideologia. É como que não tem ninguém na equipe do ministro, nem mesmo ele, para checar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando eu vi lá que os alunos seriam filmados, isso já me causou estranheza. Pô, mas peraí, as crianças vão ser filmadas, os alunos vão ser filmados dentro da sala de aula, dentro da escola, isso é muito estranho. Eu fui verificar o Estatuto da Criança e Adolescente e tá lá o artigo 17, só que você coloca lá no Google, Estatuto da Criança e Adolescente, e você vai ver lá, o artigo 17 precisa ser, a imagem da criança e do adolescente precisa ser preservada. Ninguém da equipe do MEC verificou, achou que isso era estranho e foi ver no Estatuto da Criança e Adolescente se era possível. Gente, é um negócio absurdo, você não precisa nem ler, eu não li o estatuto inteiro. Eu dei um Ctrl F e digitei fotos e fui ver. A maioria das fotos fala sobre pornografia infantil. Aí depois eu troquei e coloquei imagem. Aí eu vi lá o artigo 17. Não precisa nem fazer uma pesquisa robusta, você não precisa nem ler o estatuto inteiro, é só você dar um Ctrl F. Será que ninguém da equipe do MEC, a equipe do ministro, dos apoiadores, ali os assessores do ministro verificaram isso? É um absurdo, isso mostra um enorme despreparo, sabe? Eu fui lá e verifiquei, como que a equipe não verificou isso antes de divulgar, antes de gerar toda essa polêmica? O que me deixou mais perplexo não foi a polêmica, foi justamente essa falta de preparo da equipe para verificar um assunto tão simples. Não causou estranheza em ninguém isso, nós vamos filmar as crianças, nós vamos filmar os alunos dentro da escola. Será que isso pode? O que a lei fala? O que o ECA fala? E ninguém verificou isso. Gente, isso é um absurdo. Esse lado do governo, que é esse lado mais ideológico, que também tem o Ernesto Araújo, que nós estamos vendo o desastre que está sendo a condução da crise com a Venezuela. Ele não sabe o que fazer. E agora, mais uma vez, o Vélez Rodrigues em outra polêmica. E que é pior do que a polêmica, que ninguém foi lá e verificou. Isso que me deixa mais perplexo. Ninguém teve a capacidade de achar isso estranho e verificar a lei para ver se isso era possível. Assim, é um tremendo absurdo, é uma falta de preparo dessa ala mais ideológica do governo Bolsonaro. Isso me deixa completamente perplexo. E eu tenho sentido no ministro, no Vélez Rodrigues, porque se você não sabe, ele não é brasileiro, ele é colombiano, ele tem uma necessidade muito grande de mostrar que ele é brasileiro, entre aspas. Eu sinto que ele tem um sentimento de inferioridade por ele não ser brasileiro e ocupar um cargo de ministro do Brasil. Então ele tenta a todo momento forçar, ser aceito, ele busca uma aceitação da nação, pelo fato dele não ser brasileiro. Então toda hora ele quer mostrar que ele é patriótico, toda hora ele quer reforçar os laços dele com o Brasil, então toda hora ele quer mostrar que as ideias dele são ideias para o Brasil, são ideias patrióticas, mas na verdade isso é a maioria das ideias dele com relação ao patriotismo são enormes tolices, como essa que fere até mesmo o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é filmar os alunos, essa sugestão de filmar os alunos. E assim, o que o governo iria fazer com essas imagens? O governo iria utilizá-la para algum tipo de propaganda, mas não pode fazer isso, porque iria ferir o Estatuto da Criança e do Adolescente, precisa ter autorização dos pais. O que o governo ia fazer? Ele queria fiscalizar as escolas com essas imagens? Sabe, não tem propósito
essa sugestão do ministro Vélez Rodrigues. Mas o que você acha? O que você acha dessa sugestão do ministro? Você acha que ele foi genial por ter integrado essa questão de filmar os alunos juntamente com a proposta da deputada do PSL de Santa Catarina? Você acha que foi um absurdo? O que você tem achado da atuação do Vélez Rodrigues até esse momento? Você concorda com cantar o hino nacional nas escolas? Você discorda? O que você acha de toda essa situação? Deixa aqui nos seus comentários, compartilhe o vídeo e lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.